tarde a todos e a todas. Mais uma vez, é muito bom recebê-los aqui. Falo em nome aqui do IPCOM, da FIPECAF, e também a doutora Aparecida está aqui, mas já vou agradecer em nome aí da Comissão Especial de Previdência Privada da OAB de São Paulo. Depois a doutora Aparecida terá a palavra como presidente. É que o vice-presidente está falando antes hoje, né, doutora Aparecida? Está estranho isso daí demais. Mas, enfim, muito bom recebê-los. Aqui os nossos participantes que estão aí interessados nessa matéria bastante importante, que é o CNPJ por plano de benefícios, o que esperar. É uma matéria que está causando aí um pouquinho de assodamento nas entidades fechadas de previdência complementar. Esse evento aqui é uma realização, então, do IPCOM, da FIPECAF, da Comissão de Previdência Privada da OAB São Paulo, e a gente tem os apoios aí das associações que estão sempre junto com esse grupo aqui, que é a APEP, a Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, o ICDS, né, o Instituto Conect de Direito Social, a OABPrev do Paraná, a Curitiba Prev e a CAMES, a Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. E para esse nosso bate-papo aqui, a gente convidou pessoas que sabem bastante da matéria, que estão estudando isso já faz um tempinho, né? Não é pouco o tempo que essas pessoas estão analisando essa matéria. E vamos começar aqui com uma breve apresentação, não vou ler o currículo de ninguém, aí todo ele, porque senão a gente não vai conseguir falar nada do CNPJ por plano. Então, vamos para um breve currículo. Nosso convidado aqui, o Dr. José Carlos Sampaio Chedeac, que é o atual diretor de fiscalização e monitoramento da Previc, foi também o diretor de orientação técnica em normas anteriormente, é pós-graduado na GV, tem vários artigos publicados. Boa tarde, doutor Chedeac, muito bom recebê-lo aqui. Segue-se a doutora Patrícia Linhares, graduada pelo Mackenzie, pela PUC em São Paulo, MBA em Conselho de Administração pela São Paulo Escola de Negócios, European School of Management and Technology na Alemanha, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, conselheira do IBGC, também autora e coautora de vários artigos aí na Previdência Complementar. Doutora Patrícia, primeira vez aqui conosco, muito bom recebê-la, muito obrigada pela participação. Marcelo Neves, colaborador do IPCOM, faz parte aí de toda a nossa estrutura, nosso conselheiro em todas as horas. Marcelo é mestre em Controladoria e Finanças, pós-graduado em Economia, pós-graduado em Administração Financeira, enfim, graduado em Ciências Contábeis, professor de vários cursos aí de pós-graduação em MBA, e além de ser membro do IPCOM. Bom, não é porque é a última, mas que é a menos importante, muito pelo contrário, a doutora Aparecida Pagliarini, também colaboradora do IPCOM, ela é coordenadora da Comissão Ética do Sistema ABRAP-SINDAP, ela é, hoje, presidente da Comissão de Previdência Privada da OAB de São Paulo, e vai falar em nome da comissão, obviamente, membro do IBGC, autora de diversos livros e de manuais muito importantes de governança, enfim, é uma pessoa bem conhecida aí no setor de previdência privada e está sempre aqui com a gente. E hoje a matéria não é muito simples, ela tem um viés muito operacional também, mas eu vou só lembrar de uma coisa, eu mexi hoje aqui nos meus alfarrábios, sabe? Eu quero contar para vocês que eu achei o anteprojeto que eu trabalhei lá em 2014, eu sei que o Chedeac vai falar desde 2001, 2000, o Chedeac diz que vai retroagir no tempo hoje, mas eu achei aqui o anteprojeto que eu trabalhei em 2014, junto com a Previc, era o Danilo que coordenava isso daqui, e a gente trabalhou muito junto, que era o patrimônio de afetação. E lá a gente falava que o patrimônio de afetação, né, ia caminhar depois para um CNPJ, o que tinha uma certa lógica, né? Se você conseguia afetar um patrimônio, reconhecer e declarar a afetação, né,
você tinha ali já delimitados contornos no plano. No final, esse anteprojeto aqui, eu acho que não teve uma vontade política, porque ele era um anteprojeto de lei, e, enfim, talvez o CHEDEAC saiba o que aconteceu com ele, eu não sei muito bem, mas esse anteprojeto não foi para frente e vingou só a parte aí do CNPJ, que também durou uns anos aí de discussão. Mas o que eu levantei aqui é que eu, nessa época, e a doutora Aparecida, fomos entrevistadas pela mesma pessoa, no mesmo dia, para falar exatamente disso. Olha, vai ter afetação, mas o CNPJ... E a doutora Aparecida e eu falamos, mas será que precisa do CNPJ? Foi uma pergunta que nós fizemos à época, né? Se isso ia mudar muita coisa, porque a gente até falava, olha, tem entidade hoje que registra o patrimônio na entidade, não faz uma confusão do que é plano, né? Aquilo que a gente sempre conversava, né? Eu administro planos, mas no final das contas a gente, quando se referia, não falava da administração dos planos, parecia que os planos estavam dentro da entidade, aquela confusão conceitual que tem no setor. Isso evoluiu muito, até perante o judiciário, né? O judiciário reconhece hoje bastante essa independência patrimonial. E agora vem o CNPJ por plano, um projeto que está aí há bastante tempo e que, no final, saiu do papel e, principalmente, a resolução Previc número 12. Né? Então, eu falei de 2014, sabe, doutora Aparecida, porque eu queria deixar a gente novinha, mas vem de antes o negócio. Mas peguei aqui o de 2014. Mas vamos começar a conversar, bater um papo sobre isso, e eu vou passar a palavra primeiro para o CHEDEAC, para ele fazer aí as suas considerações iniciais. Doutora Aparecida, quando for para a senhora agradece aí em nome da comissão e fala em nome da comissão como presidente, mas vamos começar aí com o CHEDEAC, depois passo logo para o Marcelo, para a Patrícia e para a Aparecida, porque a Aparecida hoje também é mediadora, então a gente está diferente hoje. Tá bom? CHEDEAC, está com a palavra. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com você, com o público, com vocês, acho que é um fórum importante. Mais um fórum para a gente poder disseminar conhecimento, então parabéns ao IPCOM aí pela iniciativa. Cumprimentar a Aparecida, Marcelo, Patrícia, a Ana também, então, ao público que está nos ouvindo, né? Cara, porque se contar muito, o pessoal foge, né? Então, quando a primeira iniciativa de CNPJ foi lá no início dos anos 2000, aí, nas discussões de 2000, 2002, 2003, acabou que, aí na época, não conseguiu chegar a um consenso para poder fazer realmente a questão de colocar o CNPJ, então aí ficou parado um tempo, veio o CNPB em 2005, né, como alternativa, e até que em 2014, 2015, retomou-se as discussões da possibilidade do CNPJ, inclusive na Previc, né, tentando viabilizar. Foi quando, realmente, em 2017, o CNPC criou um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, a participação da Receita, e a Previc, outras pessoas de mercado e o próprio CNPC, teve a primeira resolução que tratou do assunto, a resolução 31, que previa a entrada do CNPJ, a vigência em 31 de dezembro de 2021, na verdade, né? A partir de janeiro de 2022, mas aí, durante as discussões de 2020 e 2021, problemas operacionais também acabaram por fazer o adiamento da entrada da vigência do CNPJ, com a publicação da CNPC 46, e agora, finalmente, a gente conseguiu, no final das contas, viabilizar o número que, agora, no final de setembro, início de outubro, os planos de benefícios já receberam aí seu CNPJ, com a implementação prevista aí até 31 de dezembro de 2022, né, para executar a segregação de ativos e começar a funcionar já com o CNPJ. Bom, contextualização rápida, né, sem muito processo, sem muita delongas. Nessa discussão com a Receita, né, então a gente, quando foi discutido com a Receita, tivemos a preocupação de tentar trazer
uma explicação de CNPJ que realmente mais se adequasse à nossa realidade, né? Então, partimos da premissa e considerando os CNPJs existentes, a base principal do CNPJ bastante bem para esse tipo de processo. Se por acaso tiver alguma dificuldade de me ouvir, a conexão estável, eu posso repetir, tá? Só porque eu estou com tá um pouco de estabilidade aqui na conexão. Se precisar de que eu repita alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Então, utilizou-se a base CNPJ, as características principais do fundo de investimento e fez uma customização aí para os planos de benefício. Então, nesse processo de construção foi criada aí junto à Receita uma nova natureza jurídica que foi criada aí em 2021 por meio do ato declaratório da COCAD número 8, de 20 de setembro de 2021, criando a natureza 332, dígito 8, que hoje é a natureza jurídica dos planos de benefício, né? Então, o plano de benefício hoje tem a natureza própria dentro da Receita, né? Já criado, já homologado, que tem essa base principal, mas ela é customizada para plano de benefício. Bom, ao longo da discussão, conseguimos viabilizar esse processo, e aí chegou a hora, a gente viu a necessidade de dar algumas diretrizes para as entidades fechadas, no que tange principalmente ao processo de segregação de ativos, dado que, olhando a resolução agora 4994 e a 4661, existia uma vedação de transferência de ativos entre planos. Então, no final de aí 2004, na resolução do Conselho Monetário Nacional 4994, foi feita uma alteração permitindo que, no caso da implementação do CNPJ, você tivesse algum tipo de troca de ativos. Então, o arcabouço foi sendo alterado para dar essa segurança no sentido de que não haveria problemas na implementação. Bom, em 2020, no final de 2021, foi feito uma consulta pública da norma da Previc para tratar do assunto, que culminou na aprovação de resoluções operacionais e algumas diretrizes para a implementação do CNPJ. Já vi que está falhando bastante. Já vi os comentários aí, tá? Vou tentar entrar pelo 4G. Me dá um minutinho, então? Pois não. Nós não te ouvimos, Shedeak. E agora, estão me ouvindo? Estamos. Melhorou a conexão? Melhorou. Passamos não de 4G, mas passamos por 5G agora, então. Espero não falhar mais, a conexão não falhe mais. Vamos lá. Então, até onde você ouviu, Ana, para a gente poder retomar para o público para não ter nenhuma perda de informação? Olha, a Shedeak começou a falhar quando você disse das bases legais ali, da 4994 para frente. Tá, então, vamos lá. Então, depois que implementou o CNPJ, aí retomando a discussão, mais ou menos em 2020, já entendendo que teria, no processo de operacionalização, teria que ter algum tipo de ajustes legais, até para facilitar a vida dos fundos de pensão na troca de ativos, dado que existe uma vedação legal de troca de ativos entre planos, caso isso fosse necessário na implementação.
Foi feita uma alteração no final de 2020, permitindo que na implementação tivesse algum tipo de troca de ativos, isso não fosse considerado vedado, né? Isso foi corroborado pela 4994, essa permissão, aí falando só para quem está ouvindo e não tem ciência, está no parágrafo 4º do artigo 36 da CMN 4994, que dá essa permissão para fazer essa troca de ativos lá na implementação do CNPJ. Bom, ao final de 2021 foi lançada uma consulta pública, né, que resultou na resolução 12, que a Ana comentou na sua exposição inicial, e ali a gente traz algumas diretrizes, alguns procedimentos a serem observados pelas entidades quando realmente da sua implementação, né? Então, a norma, a resolução 12, ela vem nesse sentido de trazer alguma diretriz para facilitar a vida na implementação do PJ. Então, ela traz primeiro a parte principiológica, né, a questão que na segregação dos ativos aí, com a implementação do PJ, você não pode ter uma alteração de resultado contábil, né, você tem que manter a precificação inicial, mas entendendo que em alguns momentos algumas entidades têm ativos ainda compartilhados por mais um plano e talvez nem todos possam ser feitos assim tão rápido, com tanta facilidade, dado a algumas características específicas, ou indivisibilidade, ou fracionamento, ou compartilhamento. Então, a norma traz aí no arcabouço, né, a possibilidade de alienação, de troca de ativo, fazer compensação, mas, ao mesmo tempo, ela diz que todo esse processo tem que estar embasado aí, realmente, no estudo técnico feito pela própria entidade, né? E aprovado aí por todas as suas instâncias de governança para facilitar o trabalho e até mesmo na forma de transparência, não só ao processo decisório, mas também a todos os participantes assistidos e para saber exatamente como foi feito. Então, você tem a participação aí efetiva de todos os órgãos estatutários da entidade nesse processo, né? Destaco que, na verdade, aí uma dúvida que é recorrente, quando foi atribuído o CNPJ está sendo atribuído exclusivamente para planos de caráter previdenciário, né? Então, acho que a primeira pergunta que surge, né, PGA vai ter CNPJ? Não, CNPJ não recebeu o número de CNPJ. Ponto. Ele continua vinculado ao CNPJ da entidade. Plano assistencial ou plano de assistência financeira vai ter CNPJ? Não. Plano assistencial e assistência financeira também não vai ter CNPJ. Vai continuar ligado ao CNPJ da entidade. Então, só quem recebeu o CNPJ são os planos de caráter previdenciário exclusivamente. Todos eles indistintamente, né? Essa foi a premissa e a norma trata exatamente disso, porque a gente está falando aí realmente da independência patrimonial aí dos planos de benefício de caráter previdenciário, tá? Isso é bom deixar. E a tendência é que nesse processo, né, a gente entende que tem algumas questões operacionais, né? Claro que nesse processo você muda um pouquinho a chave, você não vai poder ter uma conta única para a entidade e para os planos. Na verdade, cada plano de benefício vai ter que ter sua conta corrente. Isso é uma pergunta recorrente aí. Mas eu vou ter que abrir uma conta por CNPJ por plano? Sim, vai ter que abrir uma conta por CNPJ por plano. E não é só por causa disso, né? Porque quando você tem os ativos sob gestão, as custódias, né, as contas dos custódias, para quem tem ativo custodiado, também serão uma conta por CNPJ. E para fazer o casamento das informações, obrigatoriamente você tem que ter uma conta vinculada a essas contas para batimento contábil. Então, tanto nas contas de custódia, você vai ter que ter uma conta por plano de benefício, como também na sua conta corrente, uma conta de benefício, uma conta corrente também você vai ter uma conta por CNPJ. Bom, e como é que se dá esse processo? Novamente, esse processo de transferência, a entidade assim, vai ter que fazer o estudo, vai ter que verificar como a melhor forma de fazer, sem alterar seu resultado contábil, né? Para quem já tem, e isso não é uma novidade, se você olhar
ao longo da história, tem sido trabalhada a questão da independência e também da individualização dos resultados por plano. Então, se pensar a própria resolução do Conselho Monetário Nacional já traz que todos os ativos, né, já tinham que estar individualizados por plano, né? Então, é um processo que, aos poucos, a gente tem colocado isso claramente, a própria a questão da independência, né? As normas, de modo geral, já vinham apontando para isso, né? E agora o CNPJ, ele, na verdade, ele só formaliza algo que já era a tendência natural de acontecer. A própria Ana comentou agora assim, a questão da afetação patrimonial, né? Assim, que o projeto, apesar do projeto não ter saído, Ana, a ideia é essa, exatamente, de manter, deixar claro que os patrimônios dos planos de benefício não se comunicam, eles são completamente independentes, né? Exatamente para não haver nenhum tipo de confusão entre se o recurso ele é conjunto ou não. Então, não há dúvida nenhuma, nunca ninguém teve dúvida quanto ao assunto, mas, vez ou outra, a gente ainda tem uma confusão aí no processo, né? Então, o processo não andou da afetação, mas o processo de independência patrimonial vai andar. A gente espera que ande oficialmente no projeto, mas com o CNPJ a gente já mitiga grande parte dessas questões, em que pese a gente entende que talvez futuramente a própria lei complementar já fala isso, né, da independência dos planos, mas deixar isso claro, quanto mais claro, melhor, né? Para não, se alguém tiver alguma dúvida no futuro, que essa dúvida não exista mais. Bom, de um modo geral, em termos de panorama, e assim, aí eu prefiro deixar mais para responder algumas dúvidas que os nossos ouvintes, né, nossos participantes tenham, até para deixar tempo aí para os demais palestrantes. Vou passar a palavra aí, se não me engano, não sei se é o Marcelo ou a Patrícia depois de mim, então, por favor. Verdade. É o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, para suas Ana. considerações. Muito obrigado aqui meus colegas de bancada, Aparecida, Patrícia, meu conterrâneo aí, Chiriaque. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não vou fazer uma abordagem jurídica por dois motivos. Uma que eu não tenho competência, a outra que eu tenho juízo. Então, eu vou me limitar único exclusivamente, ficar circunscrito ao aspecto da teoria contábil e econômica. Adicionalmente, vou colocar algumas provocações que eu já vi aqui, que são provocações dos próprios participantes, mas focando na questão do CNPJ por plano, e eu vou começar pela economia, vou fazer menção aqui ao Oliver Hart. O Oliver Hart foi o Prêmio Nobel de Economia em 2016 e ele ganhou o Prêmio Nobel por um tema conhecido como teoria econômica dos contratos, né? Diferente um pouco do aspecto jurídico, mas essa teoria ela foi importante para fortalecer o aspecto contratual. E aqui nós estamos olhando para um ente econômico que ele possui uma independência patrimonial. Então, o CNPJ por plano, em hipótese alguma, enfraquece essa posição, muito pelo contrário. Pelo menos no ponto de vista contábil, do princípio da entidade, ele reforça esse aspecto em termos de economia. O segundo aspecto que eu coloco, e aí eu vou me aprofundar aqui na teoria contábil, através do CPC 00, né? Lembrando que o CPC para os advogados é uma coisa, para os contadores é outra, né? CPC 00, vamos dizer, é o embrião da contabilidade, né? Então, o CPC ele nos traz o que antigamente se chamava de princípios, né? Da contabilidade. Ele nos traz uma série de pressupostos que nos remete a alguns aspectos como a relevância, como a representação fidedigna, como o princípio da comparabilidade, da verificabilidade, da tempestividade, da compreensibilidade. A mudança de nós passarmos a adotar, em vez do CNPB, o CNPJ como sendo a identificação do plano, ele, em momento algum, interfere
nessa questão do CPC 00, capítulo 3. Adicionalmente, faço questão de ressaltar, a contabilidade ela tem uma característica qualitativa que se chama a essência da forma, né? Ou seja, a forma econômica ela tem uma primazia da representação legal por que ela se apresenta. Então, esse ente econômico, chamado, que nós denominamos de plano de benefício, ele tem direitos e tem obrigações que, pela classificação contábil, ele forma em si uma unidade econômica. O CNPJ por plano, mais uma vez, em momento algum, ele revoga esse aspecto, muito pelo contrário, ele reforça, né? Caminhando mais no nosso assunto, alguns aspectos vieram à discussão, principalmente depois da Resolução 12, e que nos causaram as discussões que eu tenho acompanhado com colegas, com clientes, com todas as pessoas que acompanham o nosso mercado. E os aspectos, e aí a doutora Patrícia vai falar um pouco isso, mas eu já vou adiantar aqui, a questão de DCTF, DARF, DIF e financeiro, né? Uma vez que o CNPJ do plano, ele vai ter um CNPJ, mas você está ligado ao CNPJ da entidade, né? Então, isso tem sido uma dúvida, isso tem sido discutido, né? Outro aspecto também que vem sendo motivo de preocupação é, por exemplo, a taxa de administração. Uma vez que você não pode transitar recursos entre planos, diga-se de passagem, antes já não podia, e não mudou por causa disso, né? Muitos contadores, colegas que trabalham na área, têm discutido, bom, como é que eu faço agora? Eu mando um boleto para um participante autopatrocinado, e esse participante autopatrocinado ele vai ter a contribuição do plano e a contribuição administrativa. Você não criou um ser esotérico que a contribuição ela desmaterializa de um lado e aparece do outro. Não teve nenhum efeito esotérico, fantasmagórico com as contribuições. Elas continuam do mesmo jeito. Então, ninguém vai mandar 2 boletos para o participante. Um ele contribui para o plano e o outro ele paga a taxa administrativa. Não me faz sentido. Não é lógico. Outro aspecto que nós já comentamos aqui, a conta corrente, inclusive foi uma pergunta aqui que uma colega colocou no chat, sobre a abertura de contas correntes. Você ter uma conta corrente vinculada ao CNPJ do plano, ou você ter a conta corrente vinculado ao CNPJ da entidade. Bom, aqui eu acho que, contabilmente, mais uma vez, não criamos, que uma colega nossa me fez uma colocação muito interessante hoje, que era, não criamos um avatar, né? Ainda temos aqui o mesmo ente, a mesma entidade de previdência, ela não criou nenhum ser espiritual que, por acaso, viesse comprometer a característica qualitativa da contabilidade. Ela continua válida, tá? O que nós verificamos é uma percepção diferente, mas a conta corrente que você precisa para ter por plano, você já precisava ter antes, né? Já era necessário antes. Você poderia não ter essa conta corrente, mas leve em consideração que a possibilidade de erros é muito grande. Então, a conta corrente em si, eu vejo por um aspecto de controle. Eu trouxe aqui alguns aspectos só para que a gente pudesse incrementar mais a nossa discussão, mas a principal mensagem que fica é, na contabilidade, não desenvolvemos nada diferente do que já existia. Tivemos com o CNPJ fortalecer o aspecto do princípio da entidade, a independência do plano, que isso é fundamental. E é tão fundamental que eu gostaria de lembrar a vocês
no passado recente, uma decisão que foi proferida em função de uma entidade que tinha um plano de aposentadoria, em que o patrocinador faliu, o patrocinador veio até uma descontinuidade, e foi proferida uma sentença que pague-se o benefício aos participantes, venha da onde vier, né? E aí nos causou arrepio quando você parte com uma decisão que causou uma deformação jurídica, e, por favor, meus colegas advogados, se eu estiver errado, me corrijam, e uma mutilação econômica atuarial, né? Então, esse eu acho o grande medo de todos nós, o grande perigo. Me parece que foi um caso à parte, foi uma exceção, não é regra, e nós acreditamos no bom senso, na boa orientação da prática jurídica hoje exercida nos tribunais. Mas, demais, Ana, esses são os meus comentários, e muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Patrícia, a palavra está com você agora. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Um enorme prazer receber esse convite do IPCOM, dividir essas horas, né, com pessoas admiráveis, ouvir e aprender com Marcelo, com o Shediac, com a Aparecida e com a Ana Paula, e com todos que estão participando aqui pelo chat. A gente, por mais que estejamos aí dedicados a esse assunto há alguns anos, a gente sempre está aprendendo, né? Até porque o desafio principal, né, a principal ladeira, a gente começa a subir nos últimos meses, nas últimas semanas. Eu separei aqui, de vez em quando eu vou desviar o olhar para olhar as minhas anotações aqui, porque eu pensei da gente, até alinhado com os que dividem comigo aqui esse espaço, trazer alguns pontos que aparecem nas reuniões, nas conversas, nas consultas, nos eventos, e tentar antecipar, não propriamente aqui o chat, o debate, quero muito ouvir a condução da Aparecida e da Ana, mas tentar trazer algumas luzes sobre alguns pontos, e inicialmente vou ficar aqui nos 15 minutos, para que a gente possa ter tempo para avançar para uma outra direção, se for necessário, ou retomar esses pontos com alguma profundidade. Primeiro ponto que eu acho que vale a gente esclarecer, que está muito em linha com os objetivos originais da norma, traçados pelo Shediac, e também da convergência que o Marcelo trouxe, que a contabilidade já tinha avançado, é de que o CNPJ é muito mais do que um instrumento de codificação numérica, né, do ponto de vista, a Ana até falava há pouco, identidade fiscal. Ele deverá servir, isso é importante para que a gente possa, né, destrinchar os outros pontos, como uma evidência da segregação que já existia. Nós sabemos que a segregação já estava assegurada, era obrigatória, né, para todos os efeitos, por isso que esses comentários, Marcelo, que você trouxe das ações judiciais chocam quando a gente observa que essa segregação pode não ser compreendida pelos atores do judiciário, mas o primeiro ponto é essa evidência de segregação, né? E o segundo ponto é a transparência dessa segregação, porque uma coisa é a gente ter evidência dentro dos controles internos, nos sistemas, do que a entidade já tinha, na contabilização, nos registros da Previc. Outra coisa é a gente conseguir demonstrar essa transparência para quem está fora do ambiente da entidade. Então, estamos falando dos participantes, dos patrocinadores, de todos os outros stakeholders, né, dos fornecedores, de quem está na cadeia de administração e funcionamento dos planos. Então, assegurar essa transparência por meio do CNPJ pode ser um ponto de ganho, né, e aqui eu estou olhando o copo meio cheio, tá? Porque a gente também vai olhar o copo meio vazio aqui também, né? Mas a gente olhando o copo meio cheio, a gente pode entender como uma oportunidade. E aí, onde é que começam os problemas? Começam justamente aí, né? Muitas entidades vêm considerando, não, estamos segregados, nossos planos são super segregados, a gente adota segregação virtual.
E quando a gente desce na implementação, arregaça as mangas, começa a trabalhar no projeto de adequação, a gente observa alguns pontos sensíveis mesmo nas entidades. Vou dar alguns exemplos, tá? As cotas, né, que não estão exatamente demonstradas ali na titulação, na carteira de investimentos, podem ter algum tipo de repercussão em relação a essa segregação. Estou ouvindo muito de alguns gestores e custodiantes que se sentem de alguma forma inseguros e aí pedem até para o EITQ fazer afirmações, né, declarar que, de fato, o que ele está transferindo para as novas contas se refere exclusivamente a esses planos. Quer dizer, existe um receio de nessa movimentação haver algum tipo de troca irregular, né, proibida pela 4994 e proibida pelas normas políticas de investimentos e todas as normas que regem essas aplicações. E alguns outros pontos, por exemplo, de custos de despesa. Então, a gente tem uma pergunta assim, será que, efetivamente, quando a gente fala em fornecedores, né, esse ponto, pegando o gancho da sua fala, Marcelo, dos fornecedores, das notas fiscais, dos custos de gestão do plano, será que estão de forma justa atribuída a cada plano? Ou será que via PGA, olha eu tocando na ferida, né, via PGA, algumas entidades estão rateando esses custos de forma desproporcional às carteiras, aos participantes, aos critérios do PGA, tá? A gente tem regulamentos de PGA genéricos, né, mais gerais, e alguns nem foram atualizados pelas resoluções últimas, né, 43 e 48. Então, a gente começa a perceber alguns pontos que, de alguma forma, geram um receio dos gestores, quando percebem se é que isso acontece, né? Se não está acontecendo nas entidades, ótimo. Naquelas que isso se concretiza, uma preocupação com o resultado do plano. Que quando a gente divide efetivamente o que é custo, despesa de um determinado plano e observa que, em alguma medida, a gente pode estar flertando com um plano carregando custos de outros, né? O que já era proibido por lei, o CNPJ evidencia isso muito mais. Tá? Então, eu acho que o principal ponto é a gente perceber que é uma oportunidade, sim, dessa regularização e também que a gente vai tocar em aspectos sensíveis da gestão desses planos na medida em que isso desce no nível, como o Shediac colocou, desce no nível de tesouraria. Né? A gente sai do ambiente de escrituração contábil, de segregação virtual e alcança a segregação real perante terceiros, nos registros, e do ponto de vista de fluxo financeiro bancário, tá? Tesouraria. Então, assim, de abertura, eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa observar, porque muito se critica, eu acho que toda crítica é sempre uma oportunidade de reflexão, mas a gente precisa também analisar, será que essa crítica, de alguma forma, não está tocando num aspecto sensível, né, de uma entidade que estava em caminho, né, no caminho para se tornar regular, mas que estava em alguma medida irregular, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante é essa questão das contingências, né? Então, quando a gente fala da segregação escritural contábil, a gente consegue observar ali contabilmente os passivos contingenciais já estavam individualizados, de empréstimos judiciais, trabalhistas, fiscais, quaisquer que sejam. Mas quando a gente individualiza isso num fluxo financeiro e até mesmo em alguns registros, a gente enfrenta uma realidade de eventual não equacionamento dessa contingência, ela não está bem, bem circunscrita, não está bem definida, tá? Eu vou entrar em alguns pontos aqui para ver se a gente consegue exemplificar, tá? Então, mas esse é o primeiro ponto, e sem querer ser repetitiva, assim, a premissa geral dos comentários que a gente vai falar aqui, e aí sem pretender trazer nenhum tipo de solução, né? Ou de esgotar o tema, como eu disse, estamos todos subindo essa ladeira juntos, mas tentar observar que o CNPJ da entidade não passou a ser CNPJ do PGA, né? O Shediac falou isso há pouco, mas vamos deixar uma afirmação bem clara, o CNPJ da entidade continua sendo da entidade, o PGA é que está embaixo dele, né? E não o contrário. E daí algumas conclusões que a gente vai falar do ponto de vista jurídico, contratual e tal. Bem, eu anotei aqui a questão dos investimentos, né? Então, vamos lá. Acho que a gente
claro, vale sempre ouvir, né? E eu acho que é super importante, custodiantes, gestores, os responsáveis pelos registros, depositários desses valores nas diversas casas de investimento do Brasil, são, de fato, responsáveis ou corresponsáveis com as entidades na condução, na aplicação e no atendimento às normas CVM e CMN, né? CMN pensando o CVM-Bacen. Mais alguns pontos a gente precisa lembrar. Além dos registros, né, estão lá no artigo 10 da resolução Previc 12, que são os registros desses ativos financeiros na CETIP, B3, clearings e todos os outros agentes. Isso, portanto, é uma obrigação, não é uma facultatividade, está previsto na resolução. É importante que isso esteja evidenciado no CNPJ do plano, e daí vem esses questionamentos que nós falamos há pouco, na interface com esses agentes, né? Na medida em que, vocês sabem, toda vez que há um novo fato, um novo elemento, né? Especialmente quando é uma obrigação, as pessoas esperam que o Estado diga como fazer, né? E, de fato, não houve uma norma CVM ou uma norma Bacen, e nem sei se haverá, né? Porque as normas já são abrangentes e permitem algumas conclusões. Mas algumas dificuldades vêm aparecendo em relação a concluir esta obrigação e transferir para novas contas ou para alteradas titularidades dos planos esses investimentos financeiros. O ponto aí é uma dificuldade operacional e em alguma medida de conclusão, né, olhando CVM 555, olhando as outras normas, né, a gente tem fundos de diversas características que podem ter algum impacto, tá? Mas pensando aqui onde está dando mais trabalho, a gente tem observado que são os ativos não financeiros, né? Vamos começar com os imóveis, né? Que são aqueles que estão expressamente mencionados lá na Previc 3, na Previc 12 de agosto desse ano. Para os imóveis, a gente sabe que tem ali uma cartela de opções, né? Que foi restringida de 4 para 3 opções recentemente. Dessas 3 opções, seguidas dessas 3 opções, a gente tem uma norma, né, lá no artigo 8º, prevendo estudo técnico. E as pessoas pensam, mas eu preciso fazer o estudo técnico, mesmo mantendo os imóveis, né, na opção 3, que é manter a segregação contábil, escritural, e aí a gente observa que o estudo técnico vale para todas as situações, né? E aí, como o gestor, né, o AETQ em última instância, mas o time de investimentos, terá que decidir entre as 3, justificar pelas outras 2 pode ser importante, tá? Nós não adotamos, por exemplo, uma das opções que tem lá é a venda do ativo, né? Não é obrigatório, o prazo é mantido o que está previsto na 4994, mas pensando numa das opções, né? É justamente da alienação. Segunda opção, de integralização desses ativos imobiliários num fundo imobiliário. Então, até perpassar por essas alternativas para concluir no estudo técnico, que não é cabível nenhuma delas, ou por custo, ou por não ser um momento, né, importante, interessante de retorno, esses imóveis possivelmente não performaram, ou tem alguma irregularidade, né? Nós encontramos aqui, nessa variedade da floresta em que nós nos encontramos, imóveis que sequer estão registrados na matrícula em nome da entidade. Porque existe um processo judicial, porque existe um processo sucessório, porque existe uma definição de incorporação ou de reorganização societária, não por negligência propriamente. Então, vejam a dificuldade que, em alguns casos excepcionais, lidar com imóveis pode enfrentar. Mas, de um modo geral, a manutenção do status de segregação é bem prudente, né? Lembrando, então, que o estudo técnico, de forma baseada, fundada, ela é relevante. Por quê? Porque os advogados terão que dar manifestação jurídica nesse estudo técnico. É um dos itens previstos na Previc 12, né? É obrigatório uma manifestação jurídica, portanto, só o advogado poderá fazê-lo, em relação a esses ativos compartilhados entre planos ou compartilhado entre plano e PGA, tá? Dentro dos ativos não financeiros, a gente encontra outros ativos também, né? A gente encontra direitos de uso de imóveis, a gente encontra exploração de atividades econômicas por licitação, ou por sucessão de algum direito, ou por negociação, né? Então, entidades que exploram shoppings, hotéis, serviços de transportes,
né, dentro daquela variedade, em alguma medida, a gente pode, ou via fundo, ou investimento direto dentro da 4994, olhando, né, a diversidade da carteira, encontrar outros ativos que não sejam financeiros. E aí vem a pergunta, eles são registráveis ou eles estão registrados em algum lugar? E aí a prudência pode nos indicar que se o ativo não financeiro está passível de registro, né, não só os imóveis, mas também esses outros que eu mencionei aqui, tantos outros que podem aparecer que eu desconheça, se eles são passíveis de registro, vale a pena verificar se deve-se alterar o registro lá. Por quê? Lembra daquele primeiro ponto da evidenciação, da transparência, né? Então, para eu evidenciar perante terceiros que aquele ativo, aquele direito, aquela exploração, aquela concessão, aquela delegação é de um plano de benefícios, comunicar, alterar o registro, identificar, não só nos controles internos, como já vi, contábeis, mas também perante esses outros autorizantes, né, dessas licenças, pode ser importante também para deixar claro a que plano se refere. Mas isso não é obrigatório, hein? Isso não está na resolução Previc 12, é muito mais aqui a gente olhando boas práticas ou até mesmo uma evidência de auditoria que pode ser importante, tá? Na questão dos cartórios, dos imóveis, muitas pessoas têm questionado essa questão, puxa, mas o CNJ não deveria ter uma norma, né, esclarecendo que os cartórios imobiliários têm que fazer a averbação. Vamos lembrar aqui, inclusive para o nosso público não jurídico, que a averbação é diferente de transferência de titularidade. A averbação é uma anotação, né? É algo que você sobrepõe em relação ao registro de uma propriedade, e lá você averba em situações, né? Todas elas estão previstas numa lei, que é a 6.015, que é muito antiga, de 73, e ela fala sobre a possibilidade desse registro acontecer, né, para todos os efeitos que digam respeito ao imóvel. Então, não precisa ser só para transferência de titularidade, a gente pode averbar situações que digam respeito aos imóveis, não só na construção em si, né, uma nova construção, uma nova incorporação, enfim, uma alteração no imóvel, mas também em relação à alocação. Por quê? Porque lá na frente, se esse ativo for utilizado para fazer face a alguma dívida, algum compromisso, alguma repercussão ou outra, a gente já tem, no momento zero, a identificação desses imóveis. Agora, vai valer para sempre, para todos? Não. Certamente que ninguém vai conseguir averbar um plano de benefícios se nem a titularidade está na entidade lá no cartório imobiliário. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui tem uma série de particularidades se a gente olhar o caso a caso das entidades. Tá? Mas o esforço é preciso ser feito, porque a grande maioria conseguirá pelo menos solicitar. Os cartórios vão aceitar? Bom, gente, eu adoraria estar em dezembro de 2023 para dizer como foi o ano, né? Se a gente conseguiu, se a gente não conseguiu, se os cartórios de todos os mais de 5.000 municípios aceitaram, nem sei se todos, acho que não tem todos os cartórios imobiliários, mas se aceitaram ou não essa averbação. Mas os requerimentos têm sido feitos, já temos algumas sinalizações positivas e eu acho que é um caminho aqui a se seguir, ainda que seja para ter uma negativa. Avançando um pouco aqui, falando eu já estou aqui me comprometendo com o meu tempo, mas só para uma advogada não falar de processo judicial é um pouco complicado. Então, eu vou falar aqui rapidamente de que não existe uma obrigatoriedade de peticionamento. Se a gente for olhar na Resolução 12, na 46, a gente não vê nenhuma linha, nenhuma frase obrigando. Por que não é obrigatório? Porque a Previc não tem essa competência, nem o CNPC. Né? A gente sabe que a norma que rege o processo judicial, no mais das vezes, é o Código de Processo Civil, mas a gente pode ter outros, né, de processos específicos. Até os administrativos, né, a gente tem o decreto 70235 do processo administrativo federal, CAF, Receita Federal, enfim, a gente tem diversos outros. Mas o ponto é o seguinte, como o CNPC não tem competência, a Previc também não, para mencionar os efeitos de aplicação do CNPJ nas ações judiciais, nos processos administrativos, vale uma reflexão se a entidade deve evidenciar, naquele mesmo esforço de evidenciar, de tornar transparente, de ter evidência para auditoria, para prestação de contas, para accountability de um modo geral,
demonstrar nos processos judiciais a que se refere. Nos ambientes jurídicos, e aqui, como a gente tem uma grande parte dos representantes aí das comissões de OAB, tem se discutido muito se isso será eficaz, né? De novo, eu querendo estar em dezembro de 2023, para saber se isso vai ser eficaz. E eu nem sei se em 2023 a gente vai ter essa resposta, porque o amadurecimento é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, quem milita no mercado financeiro sabe que até hoje as assets continuam recebendo ações judiciais em seu nome, mesmo os fundos de investimento tendo o seu CNPJ. Agora, existem ações em face dos fundos? Existem, em face de fundos imobiliários, em face de FDIC, né? Então, é interessante a gente observar que essa pode ser uma construção conjunta do nosso segmento e que tem algo realmente a ganhar, nesse exemplo que o Marcelo trouxe, né, de evidenciar de imediato, né, vem se falando, puxa, mas se a gente não fizer agora e esperar o processo acontecer, não é melhor para o momento da execução, do cumprimento de sentença? É claro que isso pode ser uma boa estratégia, mas vamos pensar que a gente também está correndo um risco de preclusão aí, né? Fato novo aconteceu em outubro deste ano, foi um CNPJ para o seu plano de benefícios. Informar vai gerar alguma repercussão? Não, não é um pedido para o juízo, é uma informação para o juízo. Olha, juiz, esse processo aqui, deixa eu só deixar anotadinho aqui, igualzinho a gente deixa anotado lá na verbação, deixa eu só deixar anotado aqui, isso aqui é o CNPJ tal de tal plano, tá? Cabe falar de legitimidade passiva? Eu, particularmente, acho que cabe. Acho que cabe. Acho que a capacidade postulatória, ela nem sempre acompanha a capacidade, a personalidade jurídica, né? A gente tem alguns exemplos, aliás, o próprio relatório de impacto regulatório da norma da Previ, que trata desse assunto expressamente, né? CPC, aspectos judiciais, é bem construtivo esse debate, mas, de novo, é mais aqui, né, um insight do que propriamente uma resposta concreta. Acho que é válido só a gente ter sempre em mente aquele mandamento antigo do compliance, né? Comply or explain. Então, ou cumpra ou explique por que você não cumpriu, né? Você não cumpriu porque estrategicamente não era bom. Por exemplo, tem processos judiciais em que estão arquivados, estão ativos, né? Não foram concluídos e encerrados, mas estão arquivados. Vale a pena desarquivar para peticionar? Claro que não, né? Estou falando claro aqui, mas eu particularmente penso que não. Um processo em que já tem sentença, que os precedentes todos foram, ou que já tem sentença, já tem apelação, já está em grau de recurso, será favorável, tudo indica, vale a pena individualizar? Pode gerar algum tumulto processual? Pode. Então, vamos analisar os casos, lembrando que a gente pode ter uma regra única aí, tá? Eu estou dividindo aqui muito mais do que trazendo respostas. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o debate pode evoluir. Eu tenho mais 3 pontos, mas eu não vou avançar neles. Ana, devolvo para você. Obrigada, Patrícia. E cada ponto que você fala gera várias questões. Então, não é trivial, né? Mas nós vamos ainda aprofundando um pouquinho mais e o Shedeak vai responder muita pergunta, né, Shedeak? Você está vendo ali, né, no que... na answer aqui no chat. Não está simples. Mas vamos passar um pouquinho para a Aparecida aqui, para as considerações, perguntas dela, enfim, Aparecida, com você aí para questões e tudo mais. Eu tenho várias questões, mas primeiro coloca as suas. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui com vocês, com a minha querida Patrícia, com o meu querido Marcelo, com o Shedeak. E sempre é bom estar nesse ambiente de amigos e de um relacionamento saudável. Mas o que a Patrícia coloca em termos... Eu não vou falar de contabilidade, porque eu também não sou louca, viu, Marcelo? Mas o que a Patrícia coloca sobre esses aspectos todos, eu não diria de dificuldades, mas de complexidade que é derivada da própria natureza da nossa atividade.
né? Nós temos uma atividade de investidor institucional, nós temos uma identidade de pagar benefícios, então, são vários os atores que estão constantemente aguardando e com expectativas em cima da atuação da entidade, né? E esperam todos, não só participantes assistidos e patrocinadores ou instituidores, esperam todos que haja realmente aquilo que a Patrícia invoca com bastante frequência, que o Shediac se referiu também frequentemente, que é uma transparência do negócio, né? Mas isso, evidentemente, já é uma obrigação que não veio aqui com a Resolução 12, não? Então, estamos mesmo, Patrícia, subindo a ladeira. Eu espero que não seja a ladeira do Penhorinho, que é de triste memória, mas nós temos que subir de forma consciente, preparada e todos muito bem preparados. Então, realmente, há dúvidas, há uma complexidade, há um envolvimento dos órgãos de governança da entidade, então nem todos os conselheiros estão preparados para isso, nem todos os diretores acompanham isso no dia a dia, porque é outra área, né? Então, o próprio Conselho Fiscal tem lá esse controle do risco, como a própria lei complementar número 108 diz, e a resolução CGPC 13 também, mas é uma atividade nova, é um elemento novo que foi trazido para essa já complexa atividade que é da Previdência Complementar. Então, eu vejo como dificuldade, eu fiz aqui algumas anotações, mas é que eu anoto tanta coisa que eu já nem sei onde eu anotei. Eu vejo como primeira dificuldade, aí, Shediac, é essa abertura de conta para cada plano, né? E lendo o parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 12, eu posso até entender que isso não é necessário. Algumas entidades, eu conheço várias, já vinham fazendo um controle de créditos e débitos bancários, em conta bancária, na conta do patrocinador, né, no CNPJ da entidade, várias contas. Então, eu tenho 3 contas, eu abro com CNPJ da entidade, mas sei que a conta A é do plano X, a conta B e tarará. Então, eu não preciso abrir uma conta para o plano exatamente. E por que eu posso encontrar dificuldade? Porque o plano, está escrito isso em vários documentos aqui, que se referem ao CNPJ por plano, o plano ele não tem identidade jurídica, ele tem uma identidade tributária de contribuinte, uma identificação, mas ele não tem personalidade jurídica, então ele não é sujeito a direitos e obrigações. Então, eu sei até de instituições financeiras que estão com dúvidas, recebem o pedido de abertura de contas e vão levar essas dúvidas. O Shediac disse no encontro lá da ANSEP que essas dúvidas devem ser canalizadas lá com a Previc, mas já tem várias instituições financeiras canalizando essas dúvidas para a própria FEBRABAN. Talvez isso seja derivado de um controle muito grande que o Banco Central exerce de forma muito salutar com relação às instituições financeiras e até normas mais recentes sobre o controle de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Não tenho certeza. Mas tudo isso trouxe para as instituições financeiras obrigações muito grandes com relação a controles de riscos de toda espécie. Que o nosso sistema financeiro, nosso sistema bancário, melhor dizendo, já é um dos melhores do mundo, né, em termos de controles, né? Mas é sempre uma preocupação. Então, uma outra reflexão que eu coloco aqui também,
e até coloco também para o Shediac, é porque a norma ela tem caráter geral, evidentemente. Ela tem caráter geral. Então, ela não poderia ficar tratando cada caso no corpo da norma. Só que a gente tem uma regra no artigo 1º da resolução CGPC número 13, que já reconhece as peculiaridades e a complexidade no ambiente de cada entidade. Se eu pegar a 13 com a 12, se isso eu não alimentaria a possibilidade de a Previc vir a analisar cada caso. A doutora Patrícia acabou de colocar aqui, com informações recheadas do conhecimento que ela tem, que é muito vasto, mas ela acabou de colocar aqui que isso não são respostas para todas, porque cada uma tem que ter um tratamento diferente, né? Além disso, então, pergunto para o Shediac se não seria o caso, né, de abrir essa oportunidade de cada entidade colocar suas dificuldades. Evidentemente, isso pode conflitar com o prazo de 31 de dezembro. Né? Mas já estamos conflitados com o prazo de 31 de dezembro. Primeiro, porque a resolução Previc é de agosto. Segundo, porque depois de agosto, tirando setembro, que foi meu aniversário, eu tive eleição, depois eu tenho Copa do Mundo, depois tem Natal, tem Ano Novo, e o final do ano e o início do ano seguinte, a gente sabe que é carregado de obrigações e de tarefas para as entidades. Nós temos uma atividade multidisciplinar, as entidades hoje até têm uma boa governança, mas dificuldades são criadas permanentemente, e até por esse excesso de regulação que nós temos. Eu entendo que haja uma dificuldade de não regular, em função da importância que tem as atividades, até para o mercado financeiro de capitais, para a economia nacional como um todo, mas há um excesso de regras para cumprimento de tarefas dentro das entidades. Aliás, tem até uma proposta agora de ter que criar uma auditoria interna, mas isso não é objeto disso, Ana, eu vou sugerir até um seminário sobre isso também, que eu tenho também minhas considerações a esse respeito. Uma dor de cada vez, né? Mas veja, então vamos subir a ladeira, como a doutora Patrícia propõe, que não seja o pelourinho, né? Porque a gente já sabe o que acontece quando chegar lá em cima, né? E não criar mais dificuldades para os administradores, e não criar mais custo para participantes assistidos e também para os patrocinadores. Então, eu coloco aqui essa situação para o Shediac, se não seria o caso já de analisar e ter essa sensibilidade com relação ao prazo para cumprimento de todas essas obrigações. Uma segunda situação que eu coloco aqui, para a doutora Patrícia, é justamente a isso que eu me referi. Se ela concorda que cada entidade mereceria ter um tratamento em razão do seu porte e complexidade, do número de planos que ela administra, do tipo de planos que ela administra, porque administrar plano CD é uma coisa, administrar plano BD é outra coisa muito diferente, né? E traz preocupações diferentes. São essas as considerações, Ana, senão você sabe que eu vou ficar falando até amanhã. Shediac, você quer falar? Acrescentando, né? A gente está aqui, tudo que a gente está enfrentando é algo velho novo, né? Porque é velho novo, né? O CNPJ por plano é coisa velha nova. Mas que mexe numa categoria do direito, que é a natureza jurídica, porque é muito... Você declara lá, né? A Receita declarou a categoria jurídica, tem o número lá, é 3328, né? A natureza jurídica. Mas o que isso significa no direito?
né? Isso significa o quê? Que é um condomínio, que é uma comunhão de recursos? Porque isso o banco também está se perguntando. Todas essas dúvidas que estão surgindo aqui. Ah, condomínio tem conta em banco, né? Quem mora aqui em condomínio, prédio, tem conta lá, né? No banco. Mas as instituições financeiras estão enxergando desta maneira? Ó, voltando ao anteprojeto lá, ó, o plano começava assim, o anteprojeto: o plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência complementar é formado por uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio destinados ao pagamento de benefícios previdenciários de natureza complementar. Então, se declarava na norma, na lei, no caso, era um anteprojeto de lei, a natureza. Isso tudo é complexo. E é verdade também o que a Patrícia falou. Bom, quando eu vou noticiar isso no Poder Judiciário, isso vai me ajudar imediatamente? Não vai me ajudar? Esse registro causa confusão? Não causa confusão? É uma verdade, você vai ter que ver. Bom, eu tenho que deixar registrado, porque pode ter preclusão, mas o que eu vou gerar com isso? Piora ou melhora a minha situação? Dependendo da massa, do contencioso que você tiver, isso pode ser uma tarefa hercúlea, inclusive, né? Esse noticiamento. Então, tem essas questões também na natureza jurídica, que eu não sei se não deveria existir, né? Também uma declaração nesse sentido, né? Do que a gente está falando, mas uma declaração normativa mesmo. Bom, mas daí eu vou passar a bola para Ana, perdão. Eu só queria colocar uma outra coisa aqui também para o Chediak, que eu sei que ele tem muitos encargos, mas eu vou te aliviar, Chediak. Veja, o ato declaratório COCAD número 4, para mim, é uma coisa mais horrível que eu já li em termos de ato declaratório. Por quê? Ele tem um anexo que ele fala relação dos planos de benefícios de previdência complementar fechada. Claro, isso aqui tinha que ser de previdência complementar fechada, porque nós estamos tratando da previdência complementar fechada. Aí ele traz lá um CNPJ, uma relação, e o nome empresarial, entre aspas, do plano. Plano de benefícios definido 1, plano de benefícios definido. Plano de previdência complementar. Isso é o nome que está aqui com o CNPJ. Né? Só que eu não sei que plano é esse, de onde veio, o que é. Pergunto também para o Chediak se a Previc não poderia pegar esse ato declaratório e ajudar as entidades, os dirigentes, os gestores dos planos, colocando nome da entidade, CNPJ da entidade, os planos, embaixo os planos que ela administra, o CNPB e o CNPJ de cada plano. Porque o que está aqui, eu tenho que fazer uma busca e apreensão quase para achar onde é que está meu plano aqui. E não sei por que foi feito dessa forma. Por exemplo, tem um CNPJ aqui escrito único. Se alguém souber, por favor, me explique. Aí tem Então, eu pergunto se não poderia a Previc auxiliar. Vocês estão me ouvindo? Agora eu não estou ouvindo. Você está ouvindo? Estou trocando aqui o fone aqui para ver se eu escuto vocês. Alô? Estão me ouvindo bem? Nós estamos. Você ouve a gente? Estou ouvindo. Vamos lá. Tem algumas perguntas. Eu estou falando pelo telefone, e por isso não está aparecendo meu vídeo aí. Meu vídeo está na cantinha da tela, porque o áudio estou fazendo pelo telefone para evitar a instabilidade, tá? Então, tem várias perguntas aqui, eu não sei por onde eu começo, tá? Então, eu vou começar a responder. Se eu faltar alguma, por favor, vocês me colocam depois. Bom, por que o CNPJ... eu vou começar pela última, né? Por que saiu com esse nome? Porque é o nome que está no cadastro da Previc que as entidades informam. Porque a gente tem dois campos no cadastro da Previc, o nome completo e o nome fantasia. Né? O nome fantasia não foi passado para a Receita, foi passar esse nome, que é o nome que as entidades colocam no cadastro da Previc. Então, esse nome, Plano de Benefício 1,
benefício único é o nome que a própria entidade, ao cadastrar o plano de benefício no CNPB, deu ao plano, que não é um nome fantasia. E como o campo da Receita tem limitação de 150 caracteres, alguns nomes saíram até cortados, porque não é possível ter mais 150 caracteres. O que a gente está tratando com a Receita, talvez, é começar a tratar pelo nome fantasia. Então, o erro no cadastro está muito mais ligado ao cadastro da própria entidade, ao deixar o plano aqui, do que efetivamente o cadastro da Receita, que foi informação repassada para ele só atribuir o CNPJ. Então, realmente, nesse ponto, a Receita não tem muito o que fazer, que ela só atribuiu o CNPJ, ela não entrou na questão de cadastro, ela só pegou o CNPJ. O CNPB atribuiu um número e colocou nesse processo. Como tem o CNPJ e o CNPB, cada entidade sabe exatamente qual é o seu CNPJ do seu plano, né? Mas a gente está acertando alguns detalhes em termos de cadastro para poder facilitar. A questão da natureza jurídica, de não ter personalidade jurídica, não impede a abertura de conta, porque fundo de investimento também tem conta corrente por fundo de investimento. Então, o banco, em tese, não querer abrir a conta corrente, aí pode ser problema do entendimento em relação ao banco, mas eu já me comprometi no outro fórum que eu participei, se for necessário, eu previ que converse com a FEBRABAN e o Banco Central para resolver esse problema, e senão vai ser um problema de abertura de conta por plano de benefício. Quanto à questão de manter uma conta única e fazer a conta do jeito que está hoje, né, a gente entende que é impossível com o CNPJ não ter uma conta por plano. Então, realmente vai ter que ter uma conta por plano. Essa segregação, como é hoje, até por trilha de auditoria e até porque ela teria problema com os investimentos, né? Porque, como eu falei, na custódia, ele precisa ter a conta corrente vinculada ao plano para fechar a liquidação e liquidar as operações de carteira própria ou até na compra de ativos. Então, você teria um problema com a custódia se não abrir a conta corrente por plano nesse processo, tá? Então, não tem como não ter a conta corrente por plano de benefício. É claro que terminado o prazo, a gente vai, é possível que algumas entidades, existam ainda alguns problemas remanescentes. E casos talvez que não realmente, como toda norma, não dá para prever tudo numa normativa só, né? A norma é mais diretiva mesmo. Então, é possível que alguns casos aí que talvez não tenham sido mapeados, e pode acontecer, nada impede que tenha, pelo contrário, pode acontecer. E realmente, se atuações especiais vão ser tratadas como situações especiais, mas aí no seu devido tempo. Eu não posso fazer isso ex ante ao processo. Primeiro eu tenho que terminar o processo, depois ver exatamente o que aconteceu e depois a gente dá o tratamento adequado a isso, né? E acho que é deixar claro que a gente entende que vai ter um processo de adaptação aí após o prazo de 31/12 de dezembro de 2002. Quanto ao adiamento do prazo, não cabe a Previc adiar o prazo, porque quem estipulou o prazo foi a CNPC 46. Eu só estou colocando no mesmo prazo que a CNPC 46 colocou. Então, a Previc não tem como adiar um prazo de uma norma que é o CNPC que diz que tem que estar em 31 de dezembro de 2022. Então, a norma da Previc veio com a data de dezembro de 2022 porque a própria CNPC 46 diz que a data de implementação da CNPJ é 31 de dezembro de 2022. Então, a gente só replicou a data que o próprio CNPC definiu. Então, se futuramente tiver algum tipo de adiamento, esse adiamento tem que vir pelo CNPC, não cabe a Previc fazer o adiamento especificamente, porque não realmente não teria como adiar o prazo de uma norma que, na verdade, que estipula. Então, eu só estou... O que a CNPC 12 diz? Dado que a CNPC 46 dá as diretrizes e tem que ser dessa forma, eu estou operacionalizando as diretivas para tentar, dando algumas diretrizes para que isso seja feito de forma mais fácil para as entidades, né? Quanto ao aspecto jurídico, eu não vou realmente entrar aqui, porque eu tenho especialista aqui, que é a Patrícia. Então, não vou me aventurar no mundo jurídico, porque, tendo a Patrícia aqui, sob o risco de ter algum problema de não entrar nesse processo. Bom, em relação à custódia, conversando com o B3 e Selic, a abertura de contas no Selic se dá por um arquivo TXT, tá? Então, basta a entidade, depois de ter todos os ativos segregados, mandar um TXT
para a Selic, ela abre a conta automaticamente em menos de 24 horas. Quanto a B3, essa abertura de conta se dá em, no máximo, 3 dias, desde que esteja tudo segregado. Você só tem que informar para a B3 qual ativo vai para cada conta, que a B3 faz isso em 3 dias. O que a B3 conversou com a gente, a Selic, é para não deixar tudo para o dia 28 e 29 de dezembro, porque realmente não vai conseguir fazer, aí não dá. Ou seja, terminando o processo, aprovando o processo, já pode fazer de imediato, que já estão preparados para fazer a transposição dos ativos em custódia para as contas correntes. Novamente, as contas de custódia, né? Quanto às contas correntes, enfim, eu não estou vendo esse problema, que a gente conversou com a Receita, talvez a solução seria levar o cadastro do CNPB, que você tira lá no sistema da Receita, que é o RDzinho, não tenho certeza, e o cadastro da entidade. Então, utilizando os dois, você provavelmente não vai ter nenhuma dificuldade em abrir a conta. Mas, novamente, de qualquer forma, vou tentar uma interlocução com a Febraban para evitar esse tipo de problema, se é no caso. Esse problema não existia para a gente, porque a gente, quando conversou anteriormente, esse problema nunca foi apontado por parte das instituições financeiras, tá? Então, só lembrando que novamente, Aparecido, eu quero deixar a conta que a norma ficou mais de 100 dias em consulta pública, nesse processo, e ela não veio muito diferente da consulta pública. Então, tudo que está escrito lá já estava na consulta pública. Assim, não foi surpresa para ninguém o que veio em termos de normativo. E a gente já sabia que tinha o CNPJ em 31 de dezembro de 2022. Por mais que não tivesse a norma da Previc, era previsível que as entidades já estivessem se ajustando para quando sair o CNPJ, estar com o material pronto para fazer. Então, dizer que só tem 90 dias, eu acho um pouco complicado, porque já era sabido há 5 anos que ia acontecer isso. Então, no mínimo até desde 2018, quando a 31 foi promulgada, e que tinha um prazo até dezembro de 2021 e foi adiado mais um ano. Então, já sabia que tem uma segregação e que a segregação ia existir. Então, já era possível já se ter programado com uma certa antecedência, exceto pelas partes burocráticas e pelas operacionais. Mas, por exemplo, como seria essa segregação, o que você fazer, como se preparar, era possível. Mas, novamente, se houver algum tipo de adiamento, tem que vir por parte do CNPC, infelizmente não pode ser por parte da Previc. E a decisão é de colegiado, o CNPC, o CNPC é um órgão colegiado, então precisa que o colegiado aprove a prorrogação. Então, a Previc é só um dos membros do CNPC. Então, votando, o CNPC deliberando, não há problema nenhum, mas realmente caberia ao CNPC nesse processo de adiamento. Foi tanta pergunta que eu assim, o que eu esqueci de responder mais? Que o problema não é o quê. O que todo mundo sabia. Como só veio com a 12. Não, mas a 12 está... Que detalhou tudo. E fora que a gente sabe que as resoluções do CNPC são instruídas pela Previc. Então, é claro que é o órgão regulador e tem que respeitar as atribuições de cada órgão. Claro que não é a Previc que legisla e nem poderia, porque seria ilegal, mas a Previc pode levar ao CNPC. Como sempre leva. Mas, novamente, aqui, eu entendo particularmente, a minha opinião, não conversei com ninguém, particularmente eu não vejo necessidade de adiamento. Novamente, se novamente houver um pleito e a CNPC decidir novamente, não conversei em casa, não conversei com o Savoia, não conversei com a diretoria, eu estou dando a minha opinião, então a minha opinião não reflete... A minha opinião não reflete necessariamente a opinião da Previc, deixando bem claro. Todo disclaimer, Shedrack, vou passar o disclaimer. Esse disclaimer aí, a gente está acostumado a fazer disclaimer quando dá aula, principalmente, Então, esse disclaimer clássico. Parecer a gente põe também. Pois é. E esses são os pontos. Acho que tem a questão tributária, acho que a nota da Sutri e a nota da Suara, na verdade, são 2 notas, não é uma nota só, tá, gente? Tem uma nota de obrigações tributárias, que é da Sutri,
e uma nota de obrigações acessórias, que é da Soara, né? Que são duas áreas diferentes da Receita que se manifestam sobre o assunto, e as duas estão públicas, né? Deixando claro que todas as obrigações, como são feitas hoje, continuam no ambiente da entidade. Então, as obrigações acessórias e as obrigações tributárias continuam no ambiente da entidade, né? Então, o que acontece? Essas duas questões são importantes, por isso também não tem a natureza jurídica da entidade, não tem personalidade. E se houvesse personalidade jurídica, todas as obrigações acessórias e tributárias recairiam sobre o plano. Então, isso foi uma questão que, quando foi negociada, é exatamente isso, porque senão, aí sim nós teríamos um problema grande aí, até a Patrícia podia dizer, aí o problema ia ser muito maior que a gente tem hoje, né? Então, a Receita deu um entendimento que realmente tudo continua na entidade, então, todos os recolhimentos, todo efeito continua sendo como era feito antes. Então não muda nada em relação quanto a isso, entendeu? Que mais? Acho que tem deixa eu ver se tem uma... São duas. Que mais? Esqueci alguma coisa? Acho que por hora não, Shedeak. Shediac, eu estou satisfeita. Vamos esperar o nosso público aqui, se eles também estarão. Tem uma questão, Patrícia, e tem uma também que o Marcelo foi passada no chat, Marcelo, que é a questão lá das obrigações, né, contábeis, se teria alguma, né, alguma forma de, você viu, né, alguma forma Sim. de divergência, né, na passagem ali das informações. E tem um ponto também que eu acho que a Patrícia, a gente pode comentar, que a gente não adentrou aqui, mas que é a questão das submassas, né? Se a gente tem impactos em submassas, porque, afinal de contas, a decisão que o Marcelo hoje citou, que é a decisão publicada lá, que envolve lá COSIPA e tudo mais, é uma questão de submassa, né? E o tratamento, se isso vai superar com o CNPJ, a submassa, eu não sei qual tratamento no futuro será dado à submassa, né? No passado já foi bem restritivo, eu lembrava que a gente chegava e dizia, não vai criar submassa aqui, procure não criar submassa, não crie submassa, crie um plano, né? Mas a gente tem submassas, então talvez isso dê até para voltar depois para o SHEDEAC, mas também enfrentar um pouquinho essa questão. Vamos passar para o Marcelo, Patrícia, depois a gente continua, pode ser? Tá bom, obrigado, Ana. Antes eu vou só responder um comentário da Patrícia, para reforçar o que ela falou. Com relação a critério de rateio, com relação ao PGA, Patrícia está coberta de razão. Os critérios são o mais distintos possíveis. Ora, a mesma natureza de despesa, em entidade você encontra rateio por número de participantes, outra por volume do patrimônio, outras por motivos metafísicos. Isso acontece frequentemente. É um problema realmente, eu só reforço sua colocação. E, Ana, o comentário que foi feito aqui pelo nosso colega no chat, eu vou ler aqui a pergunta. Marcelo Neves, boa tarde. Quando é realizado o fluxo financeiro no CNPJ do plano e os encargos IR-fonte e IOF no CNPJ da entidade, não produzirá inconsistência em obrigações legais acessórias. A parte legal eu vou ficar devendo, eu vou me prender à contabilidade. Com relação à contabilidade, sim, você tem razão. Isso, inclusive, ele esbarra na característica da contabilidade da representação fidedigna. Então, a representação fidedigna não estaria sendo atendida nesse aspecto, em termos de característica qualitativa da contabilidade. Foi muito bem colocado. Tá? Se tiver depois mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá bom? Obrigado.
Patrícia? Bom, eu ia fazer mais perguntas, porque eu estou achando que é um lugar mais confortável do que de trazer respostas. Então, eu queria ir para o banco das perguntas. Aham. E Eu aí e a Aparecida, a gente é esperta. vocês ficaram aí, já preencheram todos os espaços. Mas, olha, assim, acho que em relação aos comentários que foram feitos pelo Marcelo e a sabatina, eu brinco com o Chediak que ele tem sabatinas diárias aí sobre CNPJ por plano. Não tenho nenhum comentário, tá, específico. Eu só vou responder um ponto que a Aparecida me perguntou há alguns minutos atrás, se cada entidade deve ter o tratamento quanto ao seu porte, complexidade, tipos e quantidade de planos. Entendo que sim. Acho que a resolução 13, né? Aquela história que a gente fala, não é porque o CNPJ por plano veio, né? O Marcelo falou, não é o avatar. E aí, traduzindo de outra forma, não é porque o CNPJ veio para os planos que a gente desconsidera todo o histórico normativo, legal, aplicável às entidades. Quando eu falei da questão do compliance, é porque a gente sempre tem a oportunidade de esclarecer o não cumprimento ou uma particularidade de alguma entidade em alguns documentos de governança. Você falou, Aparecida, sobre a questão da governança, né, os conselheiros, né, que terão que aprovar o processo decisório do artigo 9º da Resolução 12, né? Lembrando que esse processo decisório ele é prévio, né? Ninguém faz e depois decide. Primeiro decide, depois faz, né? Então, eu estou falando isso, parece muito óbvio para a gente, mas muita gente pergunta, o relatório decisório, depois que eu já terminei tudo. Bom, depois que você terminar tudo, você vai apresentar daqui a 25 anos, né? Porque, na verdade, você vai continuar aplicando as dificuldades à medida em que essa ladeira, né? Quando a gente acha que a gente chega no final, aparece mais uma subidinha. Então, eu acho isso sim, que é cabível, acho que assim, é um super tom que a 13 sempre nos dá. Às vezes isso é lembrado normativamente nas normas de Previc e CNPC, um exemplo foi aquele do PLD que você trouxe, né? Na IN 34, a gente tem lá na parte de lavagem de dinheiro que cada entidade deverá analisar seu risco, porte, complexidade, né? E aí a gente tem o tom das complexidades, das simplicidades da adequação à norma. E eu acho que isso continua sendo a nossa linguagem, a nossa forma de atuar, não só no segmento de previdência complementar, mas em todo o sistema regulado, né? Qualquer atividade em sistema regulado, ele vai levar em consideração esse filtro da complexidade, porte e risco. E por isso que eu falei as particularidades. E aí eu acho, aí já dando um pitaco, Aparecida, de que o relatório, eu estou chamando de relatório, gente, mas na verdade o artigo 9º não fala essa palavra, tá? Isso sou eu que estou falando. Porque lá fala o processo decisório, deverá, e aí ela fala de uma declaração do AETQ, do ARPB, do Comitê de Investimento, do Comitê de Ética, de Risco, Eu acho que qualquer declaração, ela relata alguma coisa além de declarar. Então, de repente, você pode ter um instrumento, me parece ser muito mais completo fazer isso na forma de relato, para não ficar uma ata de diretoria e depois de conselho e tal, tudo, né, muito gigante. Então, fazer um documento, e nesse documento, por que não baseado na 13, né? E nas boas práticas, a gente tem guias Prevics excelentes aí que podem ajudar a fundamentar, e aí entra muito esse trabalho de advogado mesmo, né? De dar o conforto, de demonstrar, olha, a gente tem aqui fundamento. Porque como não tem, o advogado mesmo vai dizer, não tem fundamento, né? Aqui você está segurando, né, sustentando em cima de nada. Mas quando tem, demonstrar isso, sabe? Me parece que o pior de tudo é a gente não ter isso tratado, tramitado em governança, não só do ponto de vista do artigo 9º, mas também para refletir essas particularidades. Por que não foi aberto? Por que não pode ser aberto? Por que não vou alterar, por exemplo, uma das perguntas aqui, altera o regulamento do fundo exclusivo para fundo restrito? É claro que quem vai falar isso é o gestor do fundo, né? Quem vai dar a palavra final? Não é a entidade, ela não é dona, ela até é dona das cotas, mas quem gere isso, se responsabiliza perante o CVM é o gestor do fundo, né? A asset, enfim. Então, é importante ter isso, claro que num casamento, a gente não vai colocar tudo no colo dos fornecedores, mas ter realmente essa oportunidade, no que eu chamo de relatório do artigo 9º, tratar dessas particularidades. Então, eu estou super de acordo, acho que é bem por aí mesmo, e lá fica
claro, o comply or explain, que eu comentava agora há pouco, né? Ou cumpra ou explique porque não deu para cumprir, porque não foi possível, porque não é o momento, porque não é o caso, não está registrado, não, enfim. O outro ponto é esse ponto que a Ana comentou aí, qual a natureza jurídica, né? E aí, em algum comentário, as pessoas falaram, falem mais sobre a ausência de personalidade jurídica, né? Acho que se falou tanto que a gente acabou não falando aqui tanto sobre isso, né? Esse é o ponto de partida, né? Da onde a gente sai? A gente sai da casinha onde está escrito não tem personalidade jurídica. E qual é o efeito disso? O efeito disso é diverso. Por exemplo, nesse aspecto tributário, né? É a ausência da possibilidade de ser cobrado algum tributo em face do plano ou dele ser fonte pagadora de alguém. Ele não pode nem assumir essa posição de contribuinte nem de responsável tributário, né, por vedação do Código Tributário Nacional, não é de uma instrução normativa da Receita Federal, né? Então, assim, o DARF é conjunto, bom, se só tem uma pessoa, o DARF vai ser conjunto. A declaração tem que ser conjunta. Quer dizer, então, assim, foi ótimo a Receita Federal ter colocado isso em notas explicativas, SUFI, Suara, mas eu acho que o mais importante disso é a gente lembrar que, no fundo, sequer talvez a gente precisaria disso, né? Porque a gente olhando ali o preceito principal da desconsideração, da ausência de personalidade jurídica, já chegaria ao conceito do Código Tributário de que não tem. E se não tem personalidade jurídica, é isso que você falou, Marcelo, não pode contratar nem destratar sozinho também. Então, se ele não é pessoa, ele não tem contrato em nome do plano, ele não tem nota fiscal em nome do plano. Veja, vai ser possível emitir? Até vai. Você pode escrever, o papel aceita tudo, você pode escrever. Eu até acho, aqui já entro também no meu pitaco, né? Não preciso de 50 disclaimers como cheio de eu preciso só de um. Mas nesse disclaimer dizer o seguinte, que ressalvados aí situações específicas, você pode ter num contratante, plano de benefícios único, lá o nome que a Aparecida trouxe, neste ato, CNPJ tal, plano de benefício de entidade fechada, neste ato representado por e aí entidade fechada. Mas quem vai responder pela obrigação? Sempre será a entidade, né? O sujeito de direito no Código Civil sempre será a entidade. Eu só fiz pode parecer incoerente aqui para quem não é da área jurídica, essa questão da personalidade jurídica é a capacidade postulatória, tá? Que eu separei lá uma observação de achar que é possível conviver, né? A ausência de personalidade jurídica é a capacidade postulatória à luz do 75 do CPC nosso, hein, Marcelo? Do nosso CPC, Código de Processo Civil. Patrícia, até para esclarecer, né, para os nossos amigos que não têm essa convivência com o direito, quando se tem a personalidade jurídica, seja a pessoa natural ou a pessoa jurídica, tem direitos e obrigações. Resumindo, é isso. Só quem tem personalidade jurídica tem direitos e obrigações. Então, é como você está dizendo, não pode postular, não pode vender, não pode comprar. Quem vai fazer isso é a entidade, porque ela é que tem personalidade jurídica, portanto, é a entidade que tem direitos e obrigações. E concordo plenamente com você que isso não muda muita coisa. Não é? Eu até acho que o postular, eu acho que é possível, Aparecida, mas eu acho também que não é um ponto pacificado entre nós advogados, tá? Não é mesmo. E não acho que eu estou aqui, de novo, fazendo um exercício de estar certo daqui a 1 ano, ou daqui a 5 ou 10. Posso estar equivocada. Mas o que eu acho que você bem destacou é isso mesmo, e que vale, então, para todas as outras consequências, né? E isso vale, inclusive, uma menção que teve aqui no chat, assim, mas os cartórios que a gente já consultou já disseram que não tem como fazer por ausência de personalidade jurídica. Vamos ver o que a gente pediu para os cartórios. Porque se o pedido foi para alterar o registro, realmente, ele falou, não tem como alterar registro, né? Você não pode fazer negócio consigo mesmo, né? Mas, se for uma afirmação, uma anotação, como eu disse, então, assim, tem algumas técnicas. Eu tenho um pouco de receio, eu sei que alguns vão falar assim, isso é corporativismo, né? Isso é reserva, mas assim, caminhar sem um advogado do lado, aqui qualquer um de nós, inclusive brilhantes advogados que estão aqui conosco, do outro lado da bancada e poderiam estar aqui também expondo, não só recomendável, mas é necessário, tá? Nós temos 2 pontos da Resolução 12 que requerem o advogado expressamente
que são o artigo do estudo técnico, o 8º, e o do artigo 9º em relação às afirmações. Claro que, se não tiver um advogado, vai ser possível fazer. A manifestação jurídica, não. Mas o processo decisório, vai. É o melhor? Talvez não. Por quê? Porque a fundamentação pode advir. Mas eu só estou alertando aqui alguns pontos, seja um advogado interno, seja externo, seja, enfim, a alternativa possível para as entidades. É importante ter esse conceito, para a gente não usar uma afirmação contrária, tá? Para a gente não fazer com que, de repente, esteja constando lá alteração de registro, quando, na verdade, a gente está falando de averbação, que são institutos diferentes, e que nós estudamos pelo menos 6 meses na faculdade sobre a diferença deles, lá em registros, né? De direito de registros. Então, acho que é importante isso, para não tomar muito tempo, até porque esse Estrela Maior realmente é o Shediac, e as respostas dele valem 10 pontos, né? A minha vale 0,5, do Marcelo vale 5, né? Então, assim, eu estou aqui no finalzinho da fila, mas para dar um pitaco, Ana, eu falo, ainda bem... Peso de prova a essa altura, Patrícia, tão difícil. Não, a professora, né? A gente fica lá fazendo o cálculo, eu vou precisar do Marcelo para fazer o cálculo, porque eu nunca soube fazer o cálculo da peso da prova, eu nunca sabia quanto me faltava para passar de ano. Ainda mais, né? Terminando as aulas, né? Fechando nota para ver se passou. Mas, eu acho que ainda bem que a gente não falou a natureza jurídica de condomínio. E olha que nós todos aqui, inclusive muitos dos amigos aí no chat, dão a aula, deram, né, já escreveram N vezes o comparativo dos fundos de pensão como condomínios. Mas o condomínio, ele tem personalidade jurídica mesmo, né? É que nem, sabe a comparação dos fundos de investimento? Quantas vezes a gente fez o comparativo com o fundo de investimento nesse projeto CNPJ por plano, e agora a gente fala, não falem de fundo. Por quê? Porque acaba que isso é distorcido, né? É aquela história que é repassada. O primeiro ouviu, o segundo, quando você vê lá o centésimo, já está falando outra história, né? Então, eu estou vendo algumas pessoas afirmando, mas no fundo de investimento... E aí eu começo a ficar com medo, né? Se isso chegar de forma distorcida, alguém no judiciário vai achar que a gente é fundo de investimento, entende? Já está complicado mostrar que não tem imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS, se ainda trouxer essa história. Então, assim, ainda bem que não veio a natureza jurídica, fico feliz que o Concla trouxe uma nova nomenclatura própria, sui generis, né, para planos de benefícios, e vamos ficar com as figuras parecidas, né? Já que nós não somos um avatar, nós pelo menos temos assim, características de um ou de outro, e que carregam um pouco, mas que, de qualquer forma, não revestem, né, perfeitamente a condição dos planos e dos seus CNPJs. Lembrando nossas aulas de Teoria Geral do Direito, ficamos com a figura híbrida, natureza híbrida, né? Mas eu continuo achando que é um avatar. Mas, de qualquer forma, Patrícia, você, como sempre, é brilhante, você é clara, objetiva, você conhece profundamente. Então, eu não sei se a Ana tem alguma questão para colocar. Eu tenho uma questão para o Shediac, que está bastante recorrente aqui, Shediac, que é a questão do estudo técnico, né? Quando ele vai se fazer necessário, se você não tiver imóveis comuns, enfim, né, você vai precisar ter o estudo técnico. Então, eu acho que era bom um esclarecimento aí da Previc, tendo a visão aí sua sobre o estudo técnico, não só a jurídica aqui, que só vale meio ponto na média, né? Então, vamos na sua, que vale 10 pontos na média, peso 10. Todas valem 10 pontos. Tá? Então, deixando bem claro, até porque as considerações são todas pertinentes. O estudo técnico é obrigatório, ponto. Simples assim. Independente se é um plano, 2 planos, 10 planos, 5 planos, é obrigatório. E o que vai acontecer com o plano, né? Se você vai ter patrimônio ali, se vai ter imóvel para segregar, não vai ter, enfim. Exatamente. O que acontece quando você tem mais ou menos ativos compartilhados, ou mais ou menos ativos indivisíveis ou imóveis, o estudo vai ficar mais simples ou mais complexo. Aí a diferença. A complexidade, o que vai mudar não é a obrigação do estudo, é a complexidade do estudo, somente isso. E, claro, se você tem uma complexidade menor, não tem nenhum ativo compartilhado,
não tem nenhum ativo indivisível, não tem nenhum imóvel, a própria norma prevê um rito que algumas instâncias podem pular, né? Então, está até previsto isso exatamente. O artigo 9 é quando é completo. Quando todos os ativos são divisíveis, você tem algumas dispensas no próprio artigo. Então, o estudo é obrigatório. 2. As demonstrações contábeis de 2022 são feitas com base no CNPB, não no CNPJ. Ponto. 3. Não precisa esperar o final do ano para fazer a segregação. Pode fazer já. Entendeu? Não é para esperar 2022 para fazer a mudança de chave em 2 de janeiro. Acabei de falar isso. Senão, em tese, se você fizer em 2 de janeiro, você está desconforme com a norma. Hoje, estou falando hoje, se não tiver nenhum tipo de adiamento. Então, não é para fazer 2 de janeiro, é para fazer antes, é até 31 de dezembro, não é depois. Mesmo para quem tem segregação virtual ou gerencial, chame o nome que quiser. Né? É para fazer antes. Né? Já pode fazer, isso nada atrapalha as demonstrações que vão ser feitas. Outra questão colocada, que mais? Estou tentando responder. As mudanças já foram feitas no caso da Previc, que não tem o relatório. O relatório realmente não está, porque a gente tem que demandar uma alteração junto à nossa prestadora de serviços para fazer a alteração do relatório. Mas todos os CNPJs já estão lançados dentro do CAD Previc, apesar de no relatório do CAD Previc não está aparecendo o CNPJ do plano, mas todos os CNPJs já estão cadastrados na Previc. Aqueles CNPJs que não tiveram ainda, não foram lançados, que foram por algum motivo, né, já foram solicitados os CNPJs que não tiveram. Alguns CNPBs não tiveram CNPJ atribuídos porque foram feitos de uma data base posterior a quem te encaminhou a receita. Já foram solicitados também a receita para fazer o ajuste. Aqueles que vieram com CNPJ com problema, também já foi solicitado a receita os ajustes necessários. Nesse processo ainda vai acontecer alguns problemas, o que é normal novamente. Como vai acontecer com as entidades também, então são os ajustes normais que vão ter para a implementação do processo. Mais outra pergunta? Eu acho que daqui a pouco eu já estou dando isso, meu prazo. Eu estou sabendo, Sedag. Eu acho que são essas questões. Eu só vou aqui acrescentar um ponto do que a Patrícia disse. Quando eu falo do condomínio, eu efetivamente provoco, porque a gente só tem que refletir o que e por que a gente fez isso, né? Por que se adotou esse caminho? E quando a gente fala de efetiva segregação, a gente precisa ter em mente o que a gente está pensando para aquele patrimônio, né? Que aquele patrimônio seja intocável. Né? E como eu transmito isso perante terceiros, é essa a questão. Hoje, o que a gente está com dificuldade nesse momento, porque é algo novo, é como transmitir isso perante os terceiros. Porque o CNPB era claro, era dentro da entidade na relação com o regulador. O CNPJ ele abre uma relação com terceiros. E como essa relação com terceiros está sendo aberta? Né? Uma pergunta que está aqui no chat, e é verdade, o que eu vou fazer com os contratos, por exemplo, de empréstimo? Né? Ele é do plano. Né? O que eu vou fazer com contratos de dívida com o patrocinador? Ele também é do plano. Né? Então, eu estou mudando uma relação jurídica, tendo ou não personalidade jurídica, e esse é o ponto. Então, talvez, quando eu mudo relações jurídicas, eu precise de algumas declarações de intenção, né? Mesmo que seja para dizer que não é condomínio, mesmo que seja para dizer o que é. Mas falta, em algum momento, ter um ato que declare essa situação para que eu me coloque perante terceiros. Eu, Ana Paula, perante terceiros que estão me olhando, sou linda, loira, estou aqui falando, olha que bacana. Essa é a relação que eu tenho perante terceiro, que é a relação que vai precisar surgir também aí definida. Talvez a gente tenha aí, em algum momento, que reconhecer isso. E adorei que a Patrícia falou, procure sempre um advogado. Você também gostou, né, Cida? Também acho. Não falou procure contadores, olha.
procure um advogado. Não, mas esse eles já estão procurando, Eles porque já, não tem eles jeito. já sabem disso. A novidade é se precisa de advogado ou não, sabe? Eu vou em ação judicial, precisa de advogado? É isso aí. Bom, Mas e além melhor, de... Ana, mas a melhor notícia é que ninguém mandou me procurar, ainda bem. ainda bem, você ficou feliz. Procura a Patrícia, Não. procura a Ana, procura a Fica de Aparecida, crédito procura... para você. Ô, Shedeak, mas estão querendo perguntas e respostas, hein? Vamos fazer o perguntas e respostas? Você sabe que Vai pergunta e ter? resposta, né, é um negócio que não sai do dia para a noite, né? Né? Mas tem muita pergunta. Além de tudo. O problema é que até Tem pra muita pergunta e resposta, pergunta você e pouca resposta. tem muita pergunta, mas não, a gente deve lançar alguma coisa, não um pergunta e resposta, vamos dizer assim, na acepção da palavra, como vocês têm lá, como a gente tem no pergunta e resposta da 4661, da 4994, da resolução 30, de contábil, realmente, naqueles moldes vai ser difícil produzir um perguntas e respostas tão rápido assim, porque um perguntas e respostas naqueles moldes demora, considerando que você tem que, não é questão da pergunta, é trabalhar a resposta, conversar com as áreas, fazer a aprovação dentro da Previc, fazer uma linguagem realmente que fique mais clara para o público. Então, ele tem um rito processual e a gente tem um rito processual para isso aqui, tá? Entendeu, Ana? Então, a gente, até para fazer uma pergunta e resposta, a gente tem um rito, a gente não lança uma pergunta e resposta sem todo o processo acurado. O que a gente vai fazer talvez um rito simplificado de perguntas e respostas, né? Pelo menos com aquelas mais diretas, assim, para tentar dirimir algum tipo de dúvida. E vai ter perguntas também que são operacionais do dia a dia que realmente não tem como tirar. O que eu tenho dito nos outros fóruns e de outras, porque a gente está tratando não só de CNPJ, né? Está tratando da instrução 42, né? Está a instrução de algumas outras instruções também, né? No processo. Mas o que eu coloco muitas das decisões estão no âmbito da entidade. A entidade tem que tomar para si e tomar responsabilidade. A diretriz está colocada, né? As principais diretrizes estão colocadas. A entidade vai tomar as decisões que lhe cabem e que são pertinentes para ela tomar no processo. Novamente, algumas questões operacionais a gente vai tentar ajustar. A gente já conversou com o B3, conversou com o FLI, que é a parte de custódia. Estamos acertando a parte de custódia, que a gente sabe que é de interlocução, né? Envolvemos outros atores também para conversar em relação à custódia. Me predisponho a conversar com o FEBRABAN e Banco Central, se for o caso da questão de conta corrente, para poder ajustar. Isso não vai ser um problema para as entidades, né? E tem algumas questões. A gente conversou com a Receita, saiu as notas, né, para poder facilitar que essa parte tributária, acessória, que era o grande problema. Então, isso realmente ajudou bastante a Receita, ao posicionamento da Receita, que facilita muito a questão da preocupação. Então, agora, eles vão ter ajustes? Claro que vão ter ajustes. É um processo novo, é um processo que vai ser implementado. Vão surgir problemas no meio do caminho, por óbvio, né? Como sempre, num processo novo, né? E a gente vai ajustando ao longo do caminho. Então, o mais difícil foi sair, implementar e fazer o processo andar depois de tantos anos, né? Agora, os ajustes finos, né? Esses pequenos detalhes vão se ajustando com o tempo sem maiores problemas. A gente vai estar aqui para ajudar no que for possível e facilitar no que for possível. Bom, aqui de nossa parte também, o IPCOM, a FIPECAF, a OAB, né, a Comissão de Previdência Complementar da OAB, estamos aqui à disposição para ajudar a esclarecer isso. Está chegando no nosso horário. Eu aviso que hoje o IPCOM vai sortear 5 livros aqui para o nosso público, que é um livro fresquinho, que acabou de sair, de temas atuais aí de processo previdenciário, coordenação minha com o professor Wagner Balera, presidente do IPCOM. E
Não tenho como agradecer a sua participação, Shedeak, sempre nos atendendo, sempre dando esclarecimentos muito valiosos. Patrícia, foi um prazer recebê-la aqui, são ótimas as suas considerações. Muito obrigada, espero revê-la aqui muitas mais vezes, né? Marcelo, meu querido amigo, muito obrigada, sua participação sempre pontual, sempre cooperativa, e a Aparecida, que é aqui, companheira do Ipicom em todas as horas, que idealizou esse evento, ela que me chamou ali e falou assim, vamos fazer um evento, porque está muito aqui complicada a situação, e é verdade, e estamos à disposição, inclusive da Previc, Shedeak, para, se a gente puder cooperar aí no esclarecimento, em levar aí informação, o Ipicom está aqui justamente para isso, para levar informação, para trazer todos os vieses, contemplar todas as visões que se tem da previdência privada, né? Por isso que somos aí, temos uma gama de pessoas tão diferentes aqui entre os nossos colaboradores. Então, muito obrigada àqueles que nos assistiram. Eu vou pedir aí, se for possível, não caberem copiando todas as perguntas do chat, né? Então, se puder me passar as perguntas do chat, no que a gente puder já responder e, de alguma forma, colocar no perguntas e respostas, a gente não teria problema nenhum, né? Naquilo que for possível, no mais rápido possível. Então, se puder me encaminhar as perguntas que foram feitas no chat, né? Tá. E aí a gente tenta colocar o mais rápido possível isso no ar para facilitar a vida de todos, tá? Maravilha, muito obrigada, Shedeak. Bom, para a despedida de vocês, passo a palavra rapidamente a cada um de vocês, e o sorteio do livro vai ser pela ordem de inscrição. A Anne, que está aqui com a gente, o Leandro, eles vão passar aqui os nomes para o chat, eu passo os nomes e passo no chat para vocês. Shedeak, para suas considerações finais, Marcelo, Patrícia, Aparecida, e depois nos despedimos aqui. Gente, eu quero agradecer a oportunidade. Novamente, como eu falei, é importante ter esses fóruns de discussão, ter as dúvidas do sistema, poder tentar, de alguma forma, ajudar a esclarecer algumas questões. Nem sempre fica tudo exatamente claro como a gente coloca, mas com esses fóruns fica mais fácil esclarecer, ainda mais compartilhando aí o painel com pessoas de conhecimento que não precisam nem dispensa comentários, né? Todos nas suas áreas com conhecimento irretocável, posições que a gente já conhece de longa data, parceiros de outros eventos também, né? De longa data. Então, realmente, eu quero agradecer. Vou pedir a licença, que agora eu já estou atrasado para outro compromisso, né? Eu tive que adiar meu outro compromisso para poder estar aqui participando. Agradeço mais uma vez e abraço a todos. Obrigado. Obrigada, Shedeak. Marcelo. Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Aparecida, é sempre um prazer em reencontrar você, é sempre muito gostoso. Patrícia, com menos frequência, mas foi uma oportunidade grande. Muito obrigado por essa parceria, por essa dobradinha que a gente pôde formar. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os amigos: contabilidade não cria riqueza, né? Tem o princípio básico da neutralidade. Então, não é um CNPJ, CNPB ou qualquer outro nome que você cria riqueza ou destrói riqueza em si pela forma como ele se apresenta. Temos muitos assuntos ainda para ser discutidos, dúvidas, não tenha dúvida disso, isso vai continuar tendo. Mas o IPCOM sempre presente com o sistema de previdência, tentando esclarecer e tentando ajudar participantes, patrocinadores e entidades. Demais, uma boa tarde, meu muito obrigado. Patrícia. Obrigada, pessoal, pelo convite, ao IPCOM, ao AB, FIPECAP, todos os que apoiaram, CAMES, né, da qual eu integro muito felizmente. Eu acho que foi uma oportunidade única para um bate-papo objetivo e resolutivo, né, em relação a pontos de identificação, mas a minha mensagem final é de que nós não nos cansemos, vamos subir essa ladeira juntos e que a gente tenha fôlego suficiente
para conseguir superar as dificuldades que vão aparecendo no caminho. Super obrigada mais uma vez, Ana, Aparecida e Marcelo, Chediak. Foi um enorme prazer ficar com vocês e todos os outros que estão aqui conosco, tá? Uma boa tarde, um bom restinho de semana. Aparecida. Ana, eu estava esperando você me chamar ansiosamente. Primeiro, para agradecer a companhia maravilhosa dessa tarde. Vocês são sempre excelentes e me fazem muito bem. E eu espero que todos nós tenhamos colaborado, se não em responder às dúvidas, mas levantando outras, né, que também é uma colaboração. Mas, só para finalizar, eu agradeço muito a assistência também de todos os que participaram, e com relação à natureza do fundo ou do plano, enquanto a gente estava discutindo aqui, eu me lembrei do professor Gofredo da Silva Teles, e que ele dizia que no direito as coisas são o que são, e não o que parecem ser. Então, com isso, eu me encerro por aqui. Meu Deus, você começou outro evento agora, né? Nossa, nem estava preparada para começar outro evento. Vamos deixar para o próximo. Muito obrigada. Obrigada a quem esteve aqui conosco. Eu vou ficar mais um pouquinho para esperar o sorteio. Obrigada aqui sempre à Anne, ao Leandro, que fazem o evento acontecer e que deixam isso aqui tudo de pé. Muito obrigada e tenham uma boa tarde e um bom final de semana. E eu estou indo para Salvador subir a ladeira do Pelourinho. Cida, vamos lá. Bom, o sorteio, quem está presente ainda está me perguntando, é por ordem de inscrição, tá certo? A Anne vai colocar aqui para a gente no chat. O primeiro nome já foi sorteado, Juliana Córdova Farias, Francisco Ademir Ercole, Amanda Vieira Loureiro, Flávio Pereira da Silva, e Angelita Rosa. São 5 livros e eles serão entregues para vocês via correio. A Anne vai entrar em contato com cada um desses nomes para colher endereço, enfim, as informações que forem necessárias que não estejam no cadastro da inscrição. Amanda Vieira Loureiro. O livro que está sendo sorteado é Processo Previdenciário, Temas Atuais, coordenado pelo Wagner Balera e por mim, com vários autores aqui, com 2 capítulos dedicados aí ao processo previdenciário judicial e ao processo previdenciário privado administrativo. Muito obrigada a todos. Anne, você coloca os nomes para a gente no chat, por favor? Muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Parabéns aos ganhadores dos livros e muito obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.